Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luana Oliveira, esse é o canal Educaí e hoje nós estamos voltando com os nossos vídeos pedagógicos, né? Achei interessante fazer essa retomada, tenho muitos assuntos para trazer para o canal e aos poucos a gente vai retomando aqui também, tá bom? Hoje eu trouxe para vocês um tema muito especial, que é ambientação, né? Que é a construção de contextos investigativos. Bom, sobre os espaços, né? Já é importante a gente começar falando o que é esse espaço, como a gente fala desse espaço, como a gente entende esse espaço e qual a importância dele no contexto de desenvolvimento dos bebês e das crianças, tá? Trouxe uma referência para vocês do currículo da cidade, lá na página 76, que fala o seguinte: um espaço organizado para as crianças, pensado a partir das suas experiências e preferências, considerando a segurança dos bebês e das crianças. É fundamental para que elas possam ter autonomia, sentir-se livre e independente para poder escolher. É essencial na construção da autonomia das crianças. Então, o primeiro ponto, o espaço ele deve ser pensado não só como um local onde eu coloco as crianças, né? Mas ele tem que ter todo um cuidado nesse preparo, né? Aí o currículo deixa bem claro para nós a importância de ser um ambiente seguro e acolhedor. Ao mesmo tempo, onde eu tenho essa segurança, né, desse bebê, dessa criança, porém eu não estou prendendo e limitando as vivências, as experiências e o desenvolvimento corporal, intelectual e criativo desses indivíduos, né? Já no currículo integrador da infância, né, lá de 2015, ele vem falar aí que o espaço também é educador dos bebês e das crianças, né? Então não é só o docente que educa, o espaço também educa, né? A forma como você dispõe os objetos educa. Os objetos, enfim, aquilo que você coloca dentro dos espaços também educam. Esse espaço, ele também faz parte desse processo de aprendizado, né? Então ele não pode ser um local simplesmente jogado ou idealizado como aquela velha ideia e concepção de infância que nós tínhamos, né? E mais para frente vocês vão ver e entender na prática isso que eu estou falando para vocês. Essa velha concepção de educação infantil e de criança que nós temos pensando nesses espaços. Além dessas duas reflexões, eu queria trazer para vocês também a nossa concepção de espaço e tempo dentro das unidades de educação infantil. O currículo, ele faz um levantamento. Ele diz o seguinte: em quais espaços e durante quanto tempo os bebês e as crianças brincam? E essa é uma pergunta no qual nós percorremos um longo caminho e parece que nunca conseguimos chegar na resposta ideal para ela, né? Porque nós temos até algumas pistas de qual tempo de qualidade, né? E quais espaços ali nós precisamos utilizar. Porém, a sensação é que isso não é feito na prática. E aí o currículo complementa dizendo o seguinte: em todos os espaços, né, as crianças devem pertencer. E como que elas têm, né? Esse brincar, esse andar, esse movimentar é com que se tem. Porque algumas escolas ainda estão presas naquele sentimento de eu não tenho um parque, então eu não tenho, né? Não faço atividades livres, não corro, não coloco as minhas crianças para fazer outras atividades que não dentro da minha sala de aula, né? E aí a gente para pensar, será que essa escola não tem um corredor? Será que essa escola não tem um cantinho? Será que essa escola realmente só tem a sala? Será que nós só temos a sala como ponto, né, de ambientação? Então é interessante pensar e também desconstruir essa velha ideia do educador de que eu só consigo fazer algo se eu tiver, né? E aqui o currículo sinaliza e tá bem claro aqui para nós, né? É com o que se tem, né? Com o que você tem, com o que contém ali dentro da unidade, é o que nós iremos utilizar aí para fazer com que essas crianças brinquem
e se desenvolva da melhor forma, aproveitando essa primeira infância, né? E aí, continuando, ele diz o seguinte: por isso é importante oferecer às crianças ocasiões para explorar e experimentar diferentes possibilidades e modos de interpretar esses espaços, os mobiliários e os materiais ali disponíveis, né? Na unidade educacional, os bebês e as crianças devem brincar sempre e muito em todos os espaços possíveis, mas com materiais acessíveis dentro e fora da sala de aula, referência. E aí vamos nos atentar a essa última frase, que diz o seguinte: sala de referência. Guardem essa expressão, sala referência, porque nós vamos falar dela mais pra frente na nossa apresentação de hoje. Chegamos! Nem demorou muito tempo e nós já chegamos aí com a questão da sala referência. Luana, o que é essa tal sala referência que você fala, né? As salas referências nada mais são do que as salas de aula, né? Mas nós falamos que elas são referências porque elas identificam quem são aqueles indivíduos que estão ali dentro. E automaticamente é a sala onde nós ambientamos, ou seja, nós colocamos itens, elementos, nós trazemos propostas para que faça sentido as crianças estarem ali a maior parte do tempo. Vamos pensar que dentro de uma unidade educacional, as crianças passam mais tempo dentro da sala referência do que nos refeitórios, nos parques. Então, essa sala precisa comportar também todas as necessidades dessas crianças e desses bebês, certo? Eu trouxe aqui para vocês a ideia geral de sala referência. As salas de aula são ambientes que devem ser pensados de forma rica, pensando no pleno desenvolvimento dos bebês e das crianças, de forma a aguçar as potencialidades dos indivíduos e dos materiais ali disponíveis. Precisamos ter a consciência que esses espaços não devem ser construídos pensando em mostrar as habilidades dos docentes. Se atentem a isso também, tá? Mas sim, contextualizar a história e as vivências daquela turma, daqueles indivíduos que estão ali dentro. Mas também é preciso entender que os espaços devem ser organizados de forma distinta, porque nós precisamos levar em consideração que as necessidades de um berçário são diferentes, por exemplo, das necessidades de uma criança de infantil lá de 5 anos de idade. Então, a sala também precisa ser diferente. Quando nós entramos numa unidade educacional e nós vimos lá do berçário até os infantis, crianças de 0 a 6 anos de idade, nós vemos as salas todas iguais, padronizadas, sem nada diferente, já é um alerta, porque as necessidades são diferentes. E se nós falamos aí, nós levamos em consideração as etapas da criança, se nós levamos em consideração as necessidades daquela turma, nós também precisamos entender que as salas são diferentes. E aí eu trouxe aqui uma problematização para vocês. Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma sala de aula, tá? Uma imagem retirada da internet. Eu trouxe uma sala de aula e eu gostaria que vocês parassem por um minuto e olhassem essa imagem e nós vamos tentar ter as primeiras impressões. Então, olhando para essa imagem, quais são as primeiras impressões que vocês têm, certo? Eu, por exemplo, quando eu olho essa imagem, imediatamente, assim, quase que no impulso, né? Eu vejo coisas coloridas, automaticamente me remete a uma sala de aula de educação infantil, de bebês, de crianças, né? Ninguém olha essa imagem e diz, por exemplo, que isso é feio, né? É agradável aos nossos olhos. E por que é agradável aos nossos olhos? Porque nós estamos acostumados a ver isso, né? Quase todas as creches, né, e unidades têm basicamente a mesma estrutura. A gente vê os colchonetes, tem um tapete ali, um tatame, temos alguns elementos ali, brinquedos que nos fazem entender que aquilo ali é um espaço de educação infantil, é uma sala de aula de educação infantil, certo? Agora eu vou colocar alguns pontos para vocês, pensando nessa ideia de educação infantil que nós temos hoje em dia, com base em todos os estudos que nós fazemos, né, com tudo aquilo que nós pesquisamos
e pelo que se entende de infância, de primeira infância hoje, eu vou colocar algumas observações aqui sobre essa sala de aula, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, poluição visual. Automaticamente, quando você olha, tem muita informação, né? Então eu tenho informação desde o teto até o chão, as paredes, tudo tem muita informação aí, né? Segundo ponto, cores em excesso. A gente tem a péssima mania de achar que pra gente representar uma criança ou a primeira infância, a gente tem que deixar tudo colorido. Mas a gente também precisa levar em consideração as cores que são utilizadas, né? Essa ideia de muita cor, por exemplo, em um berçário, pode agitar as crianças, né? A gente entra até na teoria das cores, né? Em toda essa terapia de cor, né? Imagina, vamos parar agora nesse minuto para imaginar. Imagina eu pegar um berçário 1 e eu pintar as paredes de vermelho, laranja e amarelo bem forte, né? Um amarelo neon. Que tipo de sensação eu vou estar criando naqueles bebês que vão estar ali dentro, né? Que tipo de emoções vão ser criadas a partir do momento onde eu coloco aqueles bebês naquele espaço altamente carregado com cores muito fortes e vibrantes, né? Então, tudo isso precisa ser pensado. Então, cores em excesso, brinquedos. Olha a quantidade de brinquedo e, ao mesmo tempo, são brinquedos que não estão ao alcance das crianças. A gente vê brinquedos que estão no chão, ok, mas nós estamos vendo brinquedos ali nas prateleiras também, onde eu não imagino uma criança tendo autonomia, né? Vamos falar em autonomia e não ele pedir para a professora, mas a autonomia de pegar os brinquedos que estão lá em cima na estante, né? Então, é um ponto a se pensar que as coisas precisam estar organizadas na altura, né, da criança para que ela tenha autonomia, né? E o quarto ponto são os brinquedos prontos, que não exploram a imaginação e o processo criativo das crianças, né? Aqui nós temos cavalinhos, joaninhas, jacaré de balançar, nós temos um monte de carrinho, boneca, mas nós não estamos vendo aí brinquedos não estruturados, né? Ou o famoso brincar heurístico, né? Que se dá através aí da criação e imaginação dos bebês e das crianças, né? Quinto ponto são os painéis no alto e feitos pelo docente, sem a identidade das crianças. Como nós falamos no slide anterior, quando nós pensamos numa sala referência, nós não pensamos em produtos feitos pelo docente. Porque a sensação que a gente tem é que muitas vezes nós colocamos os professores, e quando eu falo nós, eu estou falando gestão, né? Nós colocamos os professores para fazer certas coisas, ou até mesmo os professores, por autonomia, né, decidem fazer certas coisas, como painéis de EVA, de TNT, né, entre outras coisas, que parece que eu quero mostrar o que o professor sabe fazer. E eu costumo falar muito isso para as minhas equipes, né, de professoras, que eu sei o que você sabe fazer enquanto professor. Eu preciso saber o que a criança consegue fazer. Eu preciso saber o que a criança criou. Eu preciso saber qual foi o processo de imaginação, exploração e vivência dessas crianças. Não o que o professor sabe. Porque eu sei que o professor sabe pegar uma tesoura e recortar um papel. Eu sei que o professor sabe desenhar uma nuvem no EVA e recortar e colar na parede, né? Então aí a gente vê um painel todo feito ali, né, de EVA na parede, com arco-íris, né, nuvens, um balão, crianças, né? Mas automaticamente você não vê a mão da criança em nada, você só vê que, ok, tem um professor naquela sala que sabe recortar um papel, né? Então a gente precisa parar com essa concepção que a gente tem de que o professor faz essas coisas, né? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Porque automaticamente eu tô ali me matando, eu vou utilizar esse termo, né? Chega no final do ano, aquela correria, eu me mato para fazer lembrancinha, eu me mato para fazer, né?
painel, festas e várias outras coisas que muitas vezes as famílias reconhecem que aquilo não tem nada da criança e jogam no lixo. Então, são trabalhos que nós temos e nós continuamos ali repetindo incansavelmente, e a gente não consegue parar para ter o discernimento de fato, né? De saber que isso não vende mais, isso não convence, isso não é bonito aos olhos, né? E chega a ser até preocupante, porque você não tem identidade alguma, né? Dessas crianças ali dentro. Também encontrei aí nessa imagem, olhando, um ponto bem legal, que é o seguinte: não tem fotos das crianças, eu não consigo ver nenhuma foto da turma, pinturas, desenhos, colagens ou criações que representem essas crianças nessa sala, né? E aí, falta de cantinhos de exploração. E aí, eu trouxe para vocês agora o que nós temos estudado como possibilidades de uma sala referência, que entra aí dentro dessa concepção de infância, de primeira infância que a gente entende, certo? Então, o que nós podemos ver aí? Por exemplo, tons mais pastéis, bastante elementos de madeira, né? Nós temos bastante isso aí na sala. Brinquedos, olhem os brinquedos. Esses brinquedos são da abordagem Pickler, né? Onde a gente explora aí todos os movimentos corporais, noção de espaço, noção de tamanho, equilíbrio. Nós temos aí uma grande variedade, né? Automaticamente, a gente consegue também identificar os cantinhos. Percebam que cada canto das salas você tem propostas diferentes. Então, ali eu tenho o canto do brinquedos, né? Dos brinquedos Pickler. Lá eu tenho o cantinho das almofadas. Do outro lado, eu tenho um lugar onde nós temos blocos de madeira, carrinhos. Do outro lado, nós já temos outra proposta. Mais aqui para frente, né, nós temos ali um tapete com algumas bolas. Nessa outra imagem, né, nós podemos ver fotos nas paredes, escritas de diários de bordo, tá? Ou mini histórias, né? Nós deixamos aí essas duas opções de escrita para a gente estar de fato colocando, porque as duas, tanto a mini história como o diário de bordo, eles são construídos a partir de um do outro, né? Eles se conversam, são coisas que se conversam, mas eles remetem muito ao que de fato foi vivenciado, né? Não é algo que eu peguei de um livro ou de uma citação, é algo que aconteceu naquela sala. E eu tô dando referência com as imagens, certo? Então, ali nós temos também bastante imagens, trazer um pouquinho do verde também, né, da natureza. Então, tem umas plantinhas ali penduradas, né? Então, nós temos aí vários elementos que nós não vimos naquela outra sala de aula, né? Mas vamos pensar o seguinte: Luana, isso você está idealizando a ideia do que deveria ser, e isso é uma realidade muito distante, isso é impossível, ok, né? Tudo bem, a gente precisa entender todos os lados. Mas o que daqui dessas referências você consegue aplicar dentro da sua sala, né? Você fazer a impressão de uma foto, né, das crianças, de escritas de mini histórias e diários de bordo para montar um painel que não foi feito pelas suas mãos, recortado e colado de EVA, você consegue fazer isso. Porque se você consegue recortar o EVA, você também consegue recortar as fotos e as mini histórias, né? Então, a gente só substitui uma coisa pela outra, né? Em vez de ter aquele monte de brinquedo no alto, que tal pegar esses brinquedos e criar cantinhos? Que tal trazer outros elementos para dentro da sala de aula que não só os brinquedos prontos, né? Então, são aí reflexões para nós, né? Parar,
né, de fato, com essa eterna desculpa, né, de eu não tenho material, eu não sei como trabalhar, eu não tenho treinamento, né? Todos nós temos um início, né? Todos nós temos um início. Eu já fui a professora que achava lindos os painéis de EVA e TNT, né? Mas conforme você vai vivenciando, você vai estudando, você vai se aperfeiçoando, você vai entendendo que a educação, ela demanda outras coisas que não só isso. Lá no currículo da cidade, eu encontrei a cena 9, que fala um pouquinho aí sobre essa preparação dos espaços, e eu vou ler para vocês, tá? A educadora prepara a sala para receber os bebês. Para os que ainda não se sentam sozinhos, ela espalha alguns objetos sobre o tapete coberto com um lençol de pano, bacias plásticas pequenas, brinquedos de borracha pequenos, frascos de shampoo coloridos e sem rótulo, e com algumas pedrinhas de grãos dentro e livros de pano, tá? Então vamos pensar que ela preparou tudo isso, colocou ali no chão, né, disposto sobre um lençol, todos esses elementos aqui, né? À medida que os bebês vão chegando, ela os acolhe, conversando com eles e os leva até o tapete. Coloca-os deitados de barriga para cima. Alguns bebês preferem ficar de barriga para baixo, e a educadora já sabe disso e assim os posiciona e aproxima alguns objetos para que eles peguem. Para os bebês que já engatinham e sentam sozinhos, ela prepara um canto da mesma forma, sobre um tapete recoberto com lençol, e espalha algumas cestas de tesouros. À medida que os bebês vão chegando, ela os acolhe, conversando com eles e os encaminha para uma das cestas. No princípio, ela oferece uma cesta para cada 2, pois ela sabe que os bebês estão aprendendo a dividir, a estar juntos e brincar juntos. Então, compartilhar algo entre muitos é mais difícil. Continuando no currículo da cidade, aí eu coloquei uma imagem mostrando para vocês toda essa estrutura que a gente precisa pensar quando a gente vai montar uma atividade ou uma proposta dentro da sala de aula, né? Então, nós precisamos levar em consideração o espaço, as materialidades, os tempos, as interações que compõem aí as narrativas curriculares, tá? Vou indicar para vocês um livro muito legal que se chama Construção e Construtividade, Materiais Naturais e Artificiais nos Jogos de Construção. Vou falar um pouquinho sobre ele, é muito legal esse livro, e ele foi baseado em um estudo, né? Então nós temos vivências reais lá, nós temos alguns relatos muito legais, muito importantes colocados lá, e ele traçou os pensamentos desde o planejamento, né, de todos os espaços até a finalização, a conclusão da criação desses espaços, né? Se foi algo que agregou, se não foi. Então é muito interessante ver quando essas práticas são colocadas de fato na realidade, né? Que não é só uma teoria, a gente consegue levar aí para a prática, tá? Construir é um processo complexo no qual a criança reúne diversos elementos de sua experiência pessoal para criar uma obra, e no processo de selecionar os materiais com os quais vão construir, dando-lhes um significado diferente do que tem, que as crianças mostram seus modos de pensar, de sentir, de ver o mundo, de descobrir e de criar, tá? Outro trechinho aí que eu retirei é que, por isso, acreditamos que oferecer às crianças contextos para fazer construções possibilita a expressão criadora, já que nesses contextos as crianças podem projetar ideias de modo plástico, gráfico ou tridimensional. Assim, é importante organizar contextos abertos que proporcionem materiais diversos, ricos e polissensoriais, tá? E por último, além disso, os contextos pensados dessa forma oferecem as possibilidades de manejar ferramentas e materiais de diversas origens, para que as crianças possam traduzir de modo estético suas ideias, seus próprios projetos, não apenas como uma maneira de apreciar a beleza, mas também implicando neles ações físicas, cognitivas e sociais. E eu coloquei algumas aqui, por exemplo, de algumas
referências que nós podemos estar desenvolvendo durante esses momentos da construção de contextos, tá? Então, por exemplo, o chão como ponto de apoio, noção de largo, alto, profundo, a captação dos planos horizontal, vertical e inclinado, a noção de direção, noção de distância, o limite, as medidas naturais em espaços limitados, o tamanho, proporção, a simetria e o equilíbrio. E aí chegamos aos materiais que nós podemos utilizar para criar esses cantinhos de investigação, tá? Então são eles: tecidos e retalhos, caixas, peças de alumínio, peças de madeira, peças de cerâmica, pigmentos naturais, feitos de coloral, argila, café, urucum, enfim, outros tantos aí elementos. Peças de cozinha como pinças, pegadores, panelas, vasilhas, formas, rolos, tampas, travessas, peneiras, isopor, argilas, palitos, galhos, folhas e sementes, troncos, bolachas de madeira, espelhos, pedras, conchas, ripas, cascalhos, pinhas, figuras circulares, objetos vazados, materiais de texturas, cores e formas diferentes, brinquedos para ampliar o repertório, caixas com areias, cones, argolas de madeira, bambu, casca de coco e objetos de formato cilíndrico. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, dúvidas, comentários, deixem aí abaixo, estamos voltando aos poucos. Mas é uma delícia estar aqui, é uma delícia falar sobre educação, é algo que me move, que nos move, né? Nós que somos educadores, que vivenciamos isso todos os dias na prática, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.